Hoje nós vamos falar sobre uma história já muito conhecida por todos e que surfa o inconsciente coletivo da humanidade, que é o mito da Arca de Noé. Esse mito é muito importante porque pode tanto nos entregar novas chaves de interpretação para o universo dos arquétipos, quanto nos ajudar a entender melhor a simbologia de textos antigos. Para quem ainda não conhece a história, antes de interpretá-la, eu vou contar de uma forma bem resumida. Segundo a Bíblia, Deus escolheu Noé para construir um enorme barco, uma arca, para escapar da destruição do mundo que aconteceria através de uma grande inundação, de um grande dilúvio. Os seres humanos tinham se multiplicado muito, mas grande parte das pessoas não era boa de coração. Então, segundo a história, Deus convocou Noé e pediu para que ele criasse uma arca e colocasse um casal de cada espécie de animal existente no mundo dentro dessa arca para que sobrevivessem ao dilúvio e pudessem repovoar a terra. Além disso, como Noé era um ser bom de coração, Deus disse a ele e a sua esposa que também entrassem na arca para poder repovoar o planeta Terra quando a inundação passasse. E aí então aconteceu um enorme dilúvio por 40 dias e o barco foi parar nas montanhas. Mas a terra em si demorou muito mais para secar e eles só puderam descer da arca e começar a repovoar o planeta depois de 370 dias. Bom, para interpretar esse importante mito, nós precisamos levar algumas coisas em consideração. A primeira é que o que eu vou fazer aqui é apenas uma interpretação da história com base nos meus estudos e no meu ponto de vista. Não sou o dono da verdade, tá? E por se tratar de uma história bíblica, eu tenho que deixar muito claro aqui que eu respeito todas as religiões e interpretações da realidade. Eu acredito que quanto mais interpretações nós fizermos, melhor, porque crescemos todos em energia e informação. O segundo ponto a levar em consideração é que as histórias presentes na Bíblia são mitos, são alegorias. E parece que, infelizmente, o ser humano moderno se divorciou do simbolismo e de uma visão poética, paralógica da realidade. O que mais se vê por aí hoje em dia é uma humanidade preguiçosa, que não quer desenvolver complexidade e aí prefere receber um conhecimento mastigado por outra pessoa ao invés de pensar. O que faz levarem esses mitos e histórias bíblicas ao pé da letra, como se fossem histórias documentais. E aí essas pessoas acabam se separando entre fanáticos pelo texto que acreditam que o que está escrito ali é uma verdade absoluta e pessoas que dizem que tudo que está ali é uma mentira porque os textos bíblicos são contraditórios. Não tem caminho do meio. É óbvio que eles são contraditórios porque eles não são uma sequência cronológica e exata de fatos, mas se tratam de alegorias. A alegoria é uma maneira figurada de representar algo, assim como uma metáfora. Portanto, se nós mudarmos os óculos com os quais a gente enxerga os mitos, principalmente os bíblicos, vamos encontrar incríveis chaves de interpretação para melhorar as nossas próprias vidas. Ou seja, aqui eu já estou partindo do ponto de que a história de Noé é puramente alegórica. Mesmo porque, para quem não sabe, a Arca de Noé não é uma história original da Bíblia. Na verdade, nós encontramos o mesmo mito em textos mesopotâmicos que datam de 1750 a.C., como por exemplo na Epopeia de Gilgamesh, onde Utnapishtim e sua esposa sobrevivem a uma grande inundação criando uma arca. Inclusive, eu fiz uma aula sobre a Epopeia de Gilgamesh e vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para quem se interessar em assistir ela por completo e entender essa história. Mas o fato é que a arca não é uma história exclusiva e nem inédita da Bíblia. Além de Noé e Utnapishtim, você também encontra essa mesmíssima história no mito da inundação sumérica de Ziusudra e também no mito de Deucalião e Pirra na mitologia grega. Ou seja, é um mito, e mitos são histórias fantásticas que carregam energia e informação poderosíssimos. Desenvolver a nossa interpretação e enxergar essas histórias como ensinamentos simbólicos nos ajuda a encontrar chaves poderosas para a nossa vida, para interpretar a realidade.
Cada mito é uma chave, e cada chave pode ser utilizada no meu dia a dia, na minha vida, na minha experiência, para encontrar o significado das coisas que acontecem comigo. Para quê? Para identificar e parar de viver alguns problemas repetitivos, ou então, simplesmente para viver uma vida mais repleta de significado. Voltando para Noé, por que eu trouxe esse mito para nós discutirmos no dia de hoje? Porque eu encontrei duas chaves muito interessantes dentro dessa história. A primeira delas é que se nós formos buscar a origem da palavra arca, em latim encontramos traduções como caixa, recipiente para guardar, baú, tesouro. E se olharmos para o grego, temos a palavra arché, que significa princípio base. Então, interpretando de forma simbólica, a arca é um baú que guarda o tesouro inicial, um recipiente onde se armazena a informação original, divina. Não por acaso, é a mesma origem da palavra arquétipo. O que é o arquétipo? É um modelo primordial, um tesouro que guarda as virtudes divinas. É como um pacote de energia e informação. Você reparou que na história da arca, Deus pede a Noé que coloque um casal de cada espécie animal? Se você for buscar no xamanismo, por exemplo, cada animal por si só tem uma energia arquetípica, ou seja, cada animal carrega uma virtude em sua imagem, uma informação divina. A águia carrega visão de longo alcance e capacidade de alçar os voos mais altos. O leão carrega a força e a coragem. As formigas carregam a capacidade de trabalhar em equipe e se comunicar umas com as outras com perfeição, elas comunicam muito bem. As abelhas, a capacidade de nutrir as plantas e os demais seres. Então, cada animal carrega consigo uma virtude, uma informação arquetípica. Isso é muito importante. Então Noé, ao criar a arca, está na verdade criando simbolicamente um recipiente para guardar as virtudes divinas. E o mais interessante vem agora. Se nós formos mergulhar na palavra Noé, encontramos sua origem no hebraico significando descanso, repouso, cuidado, longa vida. Noé, portanto, simbolicamente, é a entidade que mantém vivos e que cuida dos arquétipos. E ainda dá para descer mais um degrau, se nós pararmos para analisar a relação entre o nome Noé e a palavra noética ou noese. Noético significa uma compreensão imediata pela mente. Vem de noese, que significa tomar consciência. Ainda mais, Noé constrói a arca para sobreviver ao dilúvio, que é representado por uma enorme quantidade de água, por uma enorme inundação. A água é uma clara representação do nosso inconsciente. A Arca de Noé, portanto, sob a minha humilde interpretação, se trata de uma alegoria que representa a importância de nós, seres humanos, sairmos da ignorância dos homens e navegarmos no inconsciente coletivo, tomando consciência das virtudes arquetípicas. Traduzindo, é nós permitirmos a jornada heróica de sairmos do mundo comum e medíocre, dos nossos problemas repetitivos que vivemos, e despertar para virtudes como o amor, a comunicação, a justiça, o equilíbrio, o feminino, o masculino, o nutrir, o liderar, o curar e por aí vai. Porém, para repovoarmos o nosso mundo interior com energias tão puras e transformadoras como são os arquétipos, nós precisamos primeiro navegar no dilúvio do nosso próprio inconsciente. Espero que você tenha gostado da interpretação, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando que se você ainda não assistiu nossa aula gratuita sobre arquétipos, sombras e crenças, está disponível aqui embaixo na descrição, é só clicar no link e assistir a aula. Um grande abraço e até o próximo vídeo.